A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 36. Os assuntos do vídeo de hoje serão: conheça os seus direitos e cumpra seus deveres, e o casamento das herdeiras, né? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre direitos, sobre deveres, sobre como você se portar diante de uma autoridade, como você buscar saber os seus direitos. É muito importante você saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres diante de Deus e diante da sociedade, né? E também vamos falar sobre casamento nesse vídeo aqui, né? Então é um vídeo que vai ter muita riqueza de informação para nós. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus e de seu bom Espírito, em nome de Senhor Jesus. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais cabeças dos pais dos filhos de Israel. Então aqui a tribo de Manassés, descendente de José, eles estavam reivindicando uma audiência com Moisés e com os líderes de Israel, né? Porque eles queriam expor os seus direitos para Moisés, e é necessário uma audiência, né? Então é que nem na justiça aqui, né? Quando você tem um direito, você tem que correr atrás dos seus direitos. Então a causa, você tem que procurar um advogado, ele vai buscar uma audiência com o juiz, né? Para que a sua causa seja atendida. Da mesma forma funciona no mundo espiritual também, né? Nosso advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. E toda causa que você tiver, coloque nas mãos do seu advogado, e ele vai levar diante de Deus, do nosso juiz. E se a causa for justa, você vai ganhar a sua causa, amém? Então funciona da mesma forma, tá bom? Então eles queriam uma audiência com Moisés. E disseram: o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor, por sorte, em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Então eles conseguiram audiência com Moisés e eles exporam as promessas que Deus fez na vida deles, né? As filhas de Zelofeade, nós vimos nos capítulos anteriores do livro de Números que elas pediram esse direito, né? Que o pai delas morreu no deserto, mas elas foram fiéis a Deus e elas reivindicaram essa causa. E foi criada uma lei por causa da fé dessas moças, né? Então, como a causa delas foi justa, Deus prometeu para elas que ia dar herança para elas, né? E os parentes delas aqui estão reivindicando esse direito para Moisés. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim, se tiraria da sorte da nossa herança. Então aqui eles apresentaram uma situação, porque Deus prometeu herança para elas, né? Só que a partir do momento que elas se casarem com homens de outras tribos, a herança delas seria dividida. E os parentes delas, né, não achavam certo isso. A tribo de Manassés não estava achando certo, porque eles não queriam que a herança deles fosse diminuída, né? Então eles apresentaram essa causa diante de Moisés, e Moisés levou diante do Senhor, né? Aqui eles continuaram a falar a proposta no verso 4, né? Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casassem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo dos nossos pais. Então eles estavam preocupados, porque se elas se casassem com outras tribos, no período do jubileu, né? Tem um vídeo no meu canal aqui que fala sobre o jubileu, né? Que é um ciclo de 50 anos, né? Era libertos os escravos, as terras eram devolvidas às suas tribos originais, né? Só que se elas se casassem com outras tribos, a herança delas seria para as tribos com que elas se casaram. Então eles estavam espertos, eles conheciam as leis. Se eles não conhecessem a regra do jubileu, eles iriam perder as terras deles. Mas eles observaram a lei de Moisés, a lei que Deus entregou a Moisés, e sabendo das consequências do casamento delas com pessoas de outras tribos, eles, para proteger as moças, as filhas do Zelofeade, para elas não perderem a sua herança e também para não diminuir o poder da tribo deles, né? Eles reivindicaram esses direitos a Moisés, e Moisés levou ao Criador. Vamos ver o que o nosso Deus respondeu para eles. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Olha, Moisés elogiou. Então Moisés elogiou a iniciativa da família das filhas de Zelofeade de reivindicar seus direitos, para proteger os direitos dessas moças, né?
Então, se você tem alguém na tua família que você vê que está sendo injustiçado e você tem condição de ajudar, ajude, faça como essas pessoas fizeram. Se preocupe com o teu próximo. Tem muita gente que vê uma pessoa sendo prejudicada e fala, não é comigo, não estou nem aí. Não é assim que Deus se agrada, tá bom? Aqui Moisés elogiou a atitude deles, porque eles viram que elas seriam prejudicadas e eles também seriam prejudicados. E eles reivindicaram isso diante do Senhor e por conhecer a lei. Então é muito importante nós conhecermos a lei, tanto aqui da terra, né, do nosso país, conhecer a Constituição para a gente não cometer nada que seja contra a Constituição, para que não possamos ser presos, né, para a nossa própria segurança. E também devemos saber os nossos deveres, tá bom? Então, saibam seus direitos e saibam seus deveres, porque isso é uma proteção sua. Deus deu autoridade na terra, deu as leis para nossa proteção, tá bom? Então, vamos usar essa lei, vamos usar as autoridades constituídas da terra a nosso favor. Então, vivam debaixo da Constituição, debaixo das leis, que as autoridades foram constituídas por Deus, e sirvam principalmente a lei eterna, que é a palavra de Deus, tá bom? Se alguma lei for aprovada contra a Bíblia, sigam a Bíblia, tá bom? Mas enquanto estiver em concordância, é para tua proteção, então sigam a lei, tá certo? Então Moisés elogiou a atitude deles de reivindicarem os direitos e de proteger os direitos das moças filhas do Zelofeade, né? Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca dos filhos de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos. Então aqui o nosso Deus não tinha casamento arranjado, não. Elas tinham que casar com quem elas amassem, tá bom? Então tem muita religião, muita tradição por aí que tem os casamentos forçados. Deus é contra isso, tá bom? Deus quer que cada mulher se case com aquela pessoa que ela ama, tá bom? E o homem também. Não se case por obrigação. Case com a mulher que você ama e que te ajude a servir na obra de Deus, tá bom? Contanto, aqui tem uma condição, tá bom? Então, elas tinham o direito de se casar com quem elas amassem, mas contanto que se casem na família da tribo do seu pai. Então, elas tinham que casar entre os seus parentes da tribo de Manassés, para que elas não perdessem a sua herança, para a proteção delas, né? Então, elas podiam se casar com qualquer um deles, com quem elas se relacionassem melhor, com quem elas amassem, né? Elas poderiam escolher se casar e elas viveriam felizes pelo amor e também com a sua herança, santo é Deus. Então, Deus quer que você tenha um casamento abençoado com amor e também que você tenha direito à sua herança. Mas Deus quer muito mais que as heranças aqui da terra. Deus quer que o seu casamento seja uma bênção para sempre, tá bom? Porque as coisas aqui dessa terra, elas perecem. Enquanto vocês são um casal, vocês devem lutar para conseguir conquistar sua casa, seus carros, dar uma boa educação para os seus filhos. Isso todo casal deve correr atrás sim, tá bom? Mas que o seu coração não esteja nessas coisas. Que nossos corações estejam na herança eterna, tá bom? Então, vocês casais que se amam e buscam ter uma vida melhor, Deus vai abençoar vocês aqui na terra, mas principalmente Ele quer a vida eterna para vocês. Então, busquem a Deus na igreja, ensina seus filhos os caminhos do Senhor e vocês serão muito felizes, tanto aqui na terra como na eternidade, amém? Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Então aqui Deus concordou com eles, o pedido foi justo e foi aceito. Se o seu pedido for justo, e meu irmão, minha irmã, fica tranquilo porque a causa é ganha, tá bom? Porque você tem o melhor advogado de todos, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Então aqui o nosso Deus está deixando bem claro que ele não quer que o povo de Deus se contamine contra os povos, né? Então várias passagens o nosso Deus ele deixa bem claro isso. No Novo Testamento fala sobre o jugo desigual, que não pode ter comunhão da luz com as trevas, tá bom? Então busque ter relacionamentos com pessoas que frequentam a mesma igreja que você, que acreditam nas mesmas coisas que você, e você vai ter um bom relacionamento. Mas se você se casar com pessoas que pensam totalmente o contrário de você, vai ter muito conflito e provavelmente seu relacionamento não vai dar certo. Então procurem buscar pessoas que tenham o mesmo convívio social que você, a mesma fé que você, para que vocês possam crescer juntos na fé e vocês não percam sua herança, mas que a herança de vocês seja acrescentada, né? Porque se um casal, um corre para a luz, busca o Senhor, ele está acumulando herança na vida eterna, né? Mas o outro só corre atrás das coisas aqui da terra, essa pessoa está sendo prejudicada, porque a sua herança será menor. Mas se um casal corre atrás da sua herança juntos, corre atrás da salvação, o seu galardão vai ser muito maior na eternidade. Então
procurem se casar com pessoas da mesma fé cristã, e para vocês terem um relacionamento duradouro e que vocês recebam muitas bênçãos e o galardão que nosso Senhor Jesus Cristo quer dar a vocês seja muito maior, a herança de vocês seja perfeita, completa, não seja dividida, amém? Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Olha só como elas eram obedientes. Elas viram que era só vantagem, né? Quando a gente entende que obedecer a Deus é vantagem, a nossa vida muda para melhor. Então, não sejam rebeldes contra o Senhor, né? Imagina se uma pessoa assim, mas Deus é opressor, eu queria casar com uma pessoa de outra tribo. Elas iriam perder sua herança e provavelmente esse casamento não daria certo, porque cada tribo de Israel aqui, elas tinham seus costumes, tinham suas diferenças. É que nem aqui o Brasil aqui, né? Cada estado tem um costume diferente, né? Então Deus queria poupar disso aqui. Ele quer manter um casamento duradouro, com raízes fortes, amém? Então Deus quer que você se relacione com pessoas da mesma fé que você, amém? Pois Macla, Etirza, Ogla, e Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios. Então elas foram obedientes aqui, né? Então elas casaram com pessoas da sua própria tribo, tá bom? No livro de Levítico fala sobre o incesto, né? Aqui o casar com primos não é considerado incesto, tá bom? Pode ler lá em Levítico que casar com primos não é incesto, tá bom? Tem lá toda a lista dos relacionamentos que são abomináveis, que Deus não gosta, né? No livro de Levítico. Mas aqui era aprovado por Deus, tá bom? Das famílias dos de Manassés, filho de José, elas foram mulheres, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Então elas se casaram com pessoas que elas amavam, que se relacionavam bem, e ainda herdaram a herança completa da casa de seus pais. Deus quer te dar coisa por completo, meu irmão. Deus quer te dar herança por completo, bênçãos por completo. Não divida com as ofertas do inimigo, não. Seja obediente a Deus, seja fiel a Deus, e toda a herança, todas as promessas lhe serão dadas, né? Então, cumpra. Você tem muitos direitos, mas para você receber esses direitos, você tem que cumprir seus deveres, né? Elas cumpriram. Elas se casaram com quem Deus mandou que elas se casassem, né? Então, leiam a palavra de Deus e coloquem em prática, e vocês serão muito abençoados, tá bom? Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Glória a Jesus Cristo. Então, aqui para encerrar esse vídeo, eu queria fazer um estudo aqui com vocês da importância de vocês conhecerem a palavra de Deus, tá? Na palavra de Deus está escrito que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se você não conhece os seus direitos, como que você vai reivindicar eles, né? Como é que você vai conquistar eles? E se você também não conhece a palavra de Deus, você muito facilmente será enganado, né? Muitas pessoas usam a lei, aqui nesse caso, os parentes do Zelofeade, né? Os tios das meninas, das filhas do Zelofeade, eles usaram a palavra de Deus, as promessas, para fazer algo bom, para reivindicar os seus direitos, né? E para proteger o direito das meninas. Só que tem muita gente que usa a mesma lei para prejudicar as pessoas. A gente vê isso o tempo todo, né? Quantas pessoas são corruptas, pessoas que têm uma ficha criminal muito grande, mas por ter muito dinheiro, fica em liberdade, né? Porque a lei ela dá brechas, tá bom? Então tem muita gente que usa a própria lei, a própria Constituição, para poder fazer injustiça. Então vamos tomar cuidado. Então conheçam a lei e usem a favor da justiça do teu próximo e cumpra a vontade de Deus para fazer o bem, a vontade do Pai e ajudar o próximo, tá bom? Mas tem muitas pessoas que usam a lei para benefício próprio e para prejudicar o próximo. E essas pessoas serão julgadas por Deus no dia do juízo, amém? Então vamos tomar cuidado. Vamos dar alguns exemplos aqui de pessoas que usam a lei e a palavra de Deus para o mal. Em Mateus capítulo 4, do verso 5 e 6, né? Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então aqui o adversário das nossas almas, ele é o acusador, ele é o promotor, né? E ele vai fazer de tudo para te pegar, né? Então ele usou a própria palavra de Deus, usou a lei
para tentar enganar o nosso Mestre Jesus Cristo, né? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, né? Então não tem como ele ser enganado, né? E ele usou a palavra de Deus da maneira correta, né? Aqui, ó. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Santo Jesus Cristo. O inimigo usou uma parte da palavra, ele contorceu ela, distorceu ela de uma forma que não é verdade, mas ele leu o trecho da palavra de Deus, mas colocou no contexto para tentar fazer Jesus Cristo perder no deserto, né? Renunciar à missão que ele tinha feito, né? Ele tentou o nosso Senhor, mas o nosso Senhor estava firmado na palavra, porque ele é a palavra de Deus, né? E ele veio cumprir a palavra de Deus. Então ele não foi pego nesse engano. Ele já estava com a resposta na ponta da língua, né? Santo Jesus Cristo. E não foi pego nessa artimanha do inimigo, né? Então é muito importante nós conhecermos a palavra para vocês não serem enganados. O inimigo tentou enganar o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele, por conhecer a palavra, por ser a palavra, ele não caiu na tentação e foi mais que vencedor e venceu o inimigo no deserto, né? Então, conheçam a palavra de Deus. Tem muitos pastores que usam a palavra de Deus para poder enriquecer, para poder colocar medo nas ovelhas e arrancar a lã das ovelhas. Então, tome muito cuidado. Tudo que o seu pastor, todo líder religioso, padre que falar, os meus vídeos também, tudo que você vê, pelo amor de Deus, confere nas escrituras, tá bom? É muito importante você estudar, porque se você conhecer a palavra, você não será enganado, amém? Conheça a verdade vos libertará. Então, conheçam a verdade, é necessário conhecer. Para conhecer, tem que dedicar tempo, tem que estudar. Então, estudem a palavra de Deus, que vocês não serão enganados, amém? E vocês terão convicção de falar: não, isso aí não está escrito. Ou você pode falar: isso aí está escrito, mas você está usando de maneira errada para seu benefício próprio. Então você não será enganado, tá bom? Porque o Espírito Santo de Deus vai te ajudar em tudo, mas é necessário você ler as Escrituras. Leia, saber os seus direitos, saber os seus deveres, e você não será pego de surpresa, tá bom? Aqui um exemplo que o apóstolo Paulo vivenciou, né? Desse povo aqui, ó, dos bereanos, é um exemplo para nós, tá bom? Então vou ler aqui o versículo aqui, ó, Atos capítulo 17, verso 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Santo Deus. Então, esse povo aqui, os bereanos, eles conferiam tudo que o apóstolo Paulo falava, eles recebiam com alegria, né? Aqui, ó, até com vívido interesse. Eles tinham interesse na palavra de Deus. Tem muita gente que não tem interesse na Bíblia Sagrada e deixa ela de canto, deixa lá aberto no Salmo 23 lá na sala lá, e nunca lê a Bíblia. Aí quando escuta alguém pregando, só porque é líder religioso, ele acredita. Não acredita não. Tem muita gente que usa de má fé da palavra de Deus. Como eu acabei de ler o exemplo aqui do adversário, o próprio adversário usa essas pessoas para enganar as ovelhas de Cristo Jesus. Então, seja ovelha de Cristo, conheça a voz do teu Senhor. Mas para conhecer a voz do seu Senhor, você tem que conhecer as Escrituras, ter intimidade com Ele na palavra e em oração. Amém? E vocês não serão enganados. Então, confiram as Escrituras, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Cumpram seus deveres para vocês receberem as suas promessas. Casem-se com pessoas da mesma fé cristã que você, para que vocês não tenham a sua herança dividida. E cuidado com os lobos em pele de ovelha, que usam a palavra de Deus para seu benefício próprio. Conheçam a palavra de Deus e vocês não serão enganados. Essa palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre eternamente louvado. Em nome do Senhor Jesus.